Muito bem. Então, Ezequiel, Deus promete vida aos mortos. Esse subtítulo foi escolhido por causa de um duplo sentido. Primeiro, a ideia de morte. Literalmente, Ezequiel vai profetizar uma dura mensagem para o povo e os seus efeitos, a sua concretização é como se o povo fosse, de fato, estar morto. Até usada a expressão aqui de um vale de ossos secos para representar a situação que Israel iria se encontrar, totalmente sem esperança, abatido, prostrado, mas Deus tenha sempre a sua promessa, a sua fidelidade pactual de amor, esse amor leal, esse amor fiel, e Deus promete vida ao povo que Ele mesmo vai esmagar e pesar a sua mão. Então existe essa tensão entre juízo, mas também esperança, de certa forma em todos os profetas e também aqui em Ezequiel, isso é muito claro. O título. Então, o título da obra recebe o nome do seu escritor, o personagem principal, Ezequiel, um levita, cujo nome significa Yahvé fortalece. O significado do seu nome corresponde bem com a espinhosa missão para a qual o profeta fora comissionado. Então veja, ele possui a garantia de que a nação do exílio se oporia frontalmente ao seu ministério, exigindo assim um constante fortalecimento de Yahvé. Por diversas vezes, especialmente nos primeiros capítulos, onde Ezequiel é comissionado pelo Senhor, o Senhor alerta: olha, Ezequiel, não se assuste, esse povo é povo de dura serviço, povo rebelde, povo de fronte rebelde, não se assuste com a aparência desse povo, é povo rebelde. Por várias vezes, Yahvé repete essa expressão, mostrando para Ezequiel que a mensagem dele iria de fato sofrer forte rejeição por meio do povo. E até como Deus usa Ezequiel para transmitir essa mensagem é por muitas vezes penosa. Os irmãos vão entender isso mais para frente. O fundo histórico. Então, o que estava acontecendo quando Ezequiel escreveu esse livro? Para quem ele escreveu, qual era a situação que o povo está escrevendo? O profeta Ezequiel, ele é um profeta exílico, ele escreveu do exílio, tá? Então o povo já havia sido levado para o exílio, mas ainda tinha uma leva para ser levado. Ezequiel ele foi levado para a Babilônia junto com a segunda deportação. Houveram 3 deportações. A primeira, por volta do ano 605. A segunda, que foi a que Ezequiel foi levado, que foi em 597. E a terceira, que foi em 586, onde aconteceu a completa destruição de Jerusalém, inclusive do seu templo, onde a cidade foi sitiada, nessa última deportação, nessa última data, nessa última ocasião. Mas Ezequiel foi deportado na segunda ocasião, então ele profetiza, ele recebe a sua visão ali no rio Quebar, na terra da Babilônia, e ele vai alertar contra esse juízo iminente de Deus, que diz respeito justamente ao ano de 586, onde Nabucodonosor volta para lá, pela terceira, quarta vez. Então ele sitia a cidade, promove um tempo de cerco e depois arrasa a cidade junto com o templo. Então isso é um cumprimento da profecia de juízo de Ezequiel contra Israel rebelde. Os primeiros versículos revelam que a sua visão aconteceu no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, ou no 30º ano, aqui provavelmente uma referência à idade dele, o que corresponde a 593. Então lembrando que Joaquim, juntamente com Ezequiel, vários príncipes de Joaquim, vários servos de Joaquim, um número aproximado de 10.000 pessoas foram levadas nessa segunda deportação, em 597, para a Babilônia. Então, no 5º ano de cativeiro de Joaquim, junto com Ezequiel, esse povo todo que foi levado, foi então que Ezequiel recebe essa revelação, ele passa então a escrever alertando o povo sobre o juízo iminente e repreendendo o povo contra a sua constante rebeldia e obstinação de coração.
Ezequiel fazia parte da segunda leva de judeus que foram deportados para a Babilônia, juntamente com o rei Joaquim, em 597, quando Nabucodonosor invade e conquista Judá. Então, só para você entender um pouquinho do fundo histórico, né, algumas coisas que aconteceu aqui, você tem o rei Josias, né, em que o rei que, na época dele, que foi Jeremias, começou a escrever, como vocês viram na aula passada. Jeremias profetizou várias coisas que vão acontecer também com o povo. Josias termina sua vida lutando contra o faraó Neco, e ele é morto pelo faraó Neco. Joacás substitui ele, mas reina só por 3 meses. Ele é capturado por esse faraó e também morto no Egito. Judá se torna um vassalo do Egito nessa época. O próprio faraó nomeia, no lugar de Joacás, Eliaquim, que recebe o nome de Jeoaquim, para reinar, substituindo Joacás. E nessa época que Jeoaquim estava reinando, Nabucodonosor domina Egito, né, vence faraó Neco e captura, assim, torna o Egito seu vassalo. E não só apenas o Egito se torna seu vassalo da Babilônia, mas também os próprios vassalos que o Egito tinha se tornam vassalos também da Babilônia, como é o caso de Judá. Então, no ano 605, que Nabucodonosor começa a reinar, ele invade o Egito, conquista e também vem fazer uma visita para Judá, para mostrar, para exercer esse papel de suzerania contra Judá. E nessa primeira ocasião, em 605, acontece a primeira deportação, onde inclusive Daniel e seus amigos são levados para o exílio. E ali, então, ele passa a fazer Jeoaquim faz um juramento de servir o rei da Babilônia. Inclusive o livro de Jeremias fala que o povo chama Nabucodonosor de servo de Deus, a ideia de que Deus iria usá-lo para reinar sobre o seu povo e que o povo deveria obedecer o rei da Babilônia. E o povo decide por muitas vezes ser rebelde a essa suzerania da Babilônia, inclusive o rei Jeoaquim, o que atrai a fúria, né, do rei Nabucodonosor, captura Joaquim escapa depois, acaba morrendo em Jerusalém, e aí o rei nomeia um outro sucessor, que no caso é Joaquim. E a partir de Joaquim, ele reina alguns anos com prosperidade, mas depois se volta contra Nabucodonosor. E aí então ele volta em 597 e acontece essa segunda deportação, onde ele castiga, né, levando o rei, príncipes, todo o pessoal de elite, cerca de 10.000 pessoas, como eu disse, para a Babilônia, deixando só as pessoas mais pobres ali no reino, causando realmente um grande golpe em Judá ali. Tá? Então esse, de forma resumida, é o fundo histórico aqui. A comunidade judia na Babilônia desfrutou de uma liberdade relativa. Então eles poderiam desenvolver a sua vida na Babilônia. Eles tinham um estilo de lidar com seus escravos, de integrá-los à sua cultura. Então eles tinham uma certa liberdade na Babilônia, mas eles estavam afastados do Senhor. Então, por mais que tinha essa liberdade relativa, eles estavam em profunda angústia. E nutria, então, uma convicção profunda de que seu exílio seria breve e que logo eles estariam novamente em Jerusalém. Então o povo achava que por causa dessa certa liberdade que eles tinham, né, eles eram vassalos ali da Babilônia, isso daí ia durar pouco. Tinha essa expectativa. Ezequiel, nesse contexto, foi instrumento de Deus no exílio para demonstrar quão profundo era o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento divino precisava ser. Israel não tinha noção do quão pecador ele era. Então Deus usa o profeta para abrir os olhos nesse sentido do povo, mostrar a iniquidade que estava associado a Israel como nação e alertar de que o juízo tinha mal começado, tinha muita coisa para o povo sofrer ainda, que o povo precisava se arrepender. Essa era a mensagem. A última data mencionada no livro, em Ezequiel 40, versículo 1, 28 de abril de 573, precede a restauração de Joaquim por volta de 12 anos. Tá? Então é a última data que faz menção no livro. Joaquim, depois de 12 anos dessa data, ele não volta para Jerusalém, mas ele é libertado da sua prisão e ele passa
a ter um status ali na Babilônia, né? O rei que substitui Nabucodonosor o favorece dessa maneira. Isso está em Jeremias 52, 31, também em 2 Reis, capítulo 25, no finalzinho do livro. Só uma citação aí para os irmãos verem. Essa citação de Jeremias 52. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Então essa é a citação. Portanto, o livro não relata o evento da restauração do povo à sua terra, aqui que ia ser efetuado mais tarde pelos persas que dominariam a Babilônia. Possivelmente porque a sua ênfase recai mais na restauração escatológica a ser realizada por Yahvé. Então é interessante, ele não cita a restauração que Deus ia fazer nesse curto período de tempo, né? Na época de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. Ele não menciona essa restauração, mas ele cita uma esperança, uma restauração escatológica, futura, ligada aos últimos eventos. Então, a esperança que Ezequiel fornece ao povo é muito mais uma esperança atemporal, né? Uma esperança escatológica nesse sentido de ser mais futurística do que num futuro breve que o povo experimentaria. Então eu coloquei uma tabela a seguir, feita pelo Carlos Oswaldo, adaptado do livro Handbook of Bible Chronology. É um quadro cronológico que mostra o desenvolvimento do livro e algumas datas aí. Eu não vou passar ele, mas depois vocês vão receber o material e vocês podem estudar ele com calma. Mostra as passagens, o ano que é dito nas passagens, o mês, o dia, o equivalente moderno dessa data ao nosso calendário, né? Relacionado ao nosso calendário, e o evento que aconteceu que o livro narra. Então tem 2 slides aí de tabela para você ver depois. O propósito do livro, Carlos Oswaldo, no seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele resume o propósito dessa forma, né? Qual o propósito de Ezequiel escrever esse livro? O que ele estava almejando? Então, podemos resumir dessa forma: demonstrar à nação exilada que a glória de Yahvé não fora de nenhuma maneira ameaçada pela captura e destruição de Jerusalém e do templo, mas que tais eventos eram parte do plano de Yahvé para revelar a sua glória não só ao seu povo, mas para todas as nações, enquanto ele julgava o pecado em Israel e além. Então, todo esse desastre fazia parte de um plano de Yahvé para manifestar a sua glória, inclusive na forma como ele julgava seu povo e os povos ímpios, gentios, à sua volta. Então Israel, ele de uma certa forma, ele quer dar essa dimensão para o povo, que a história do povo não estava sendo acabada, que embora havia um juízo sério a ser experimentado, tudo isso fazia parte de um plano maior, mais longo e mais duradouro do Senhor, inclusive com esses aspectos escatológicos que Ezequiel vai citar. Então, para mostrar esse propósito, nós vamos aqui expor o livro, desenvolvê-lo, obviamente, de forma sintética, né, resumida, mostrando também o esboço do livro em tópicos. Desenvolvimento e esboço. Podemos dividir Ezequiel em 3 grandes blocos, cada um contendo suas subdivisões. Então, os grandes blocos, que são 3, eu vou pôr em negrito. Eles abrangem partes maiores, e essas 3 partes maiores têm as suas relacionadas subdivisões, as suas próprias subdivisões, falando a respeito dessa parte maior. Então, a primeira parte maior é do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 27, que diz assim: a manifestação universal da glória de Yahvé, lembra que esse era um dos propósitos, revelar sua glória no seu plano maior, virá quando Jerusalém for humilhada com destruição e cativeiro por causa dos seus pecados e rebelião contra seu soberano Senhor. Então, nessa primeira parte, ele quer evidenciar que um dos aspectos da manifestação da glória de Yahvé está em julgar e humilhar Jerusalém por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia.
E para desenvolver isso, nós temos a primeira subdivisão, que é a primeira visão de Ezequiel, o prepara para ser o mensageiro da glória de Yahvé para o Israel rebelde. Então nós temos o comissionamento de Ezequiel, a visão que ele recebe, essa visão inicial, que está ali do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, 27. Ele tem uma visão assim de seres viventes, né? Uma espécie de anjos assim da glória do Senhor, e Deus convocando ele para essa árdua missão, como eu falei, dizendo que ele iria enfrentar uma frontal oposição do povo, desse povo rebelde. Quero destacar, ao longo da nossa exposição, eu vou lendo algumas partes, né, para a gente fazer alguns destaques. Dentro desse subgrupo, eu quero destacar o capítulo 3, versículo 17 a 19, onde é interessante que quero destacar aqui um aspecto do comissionamento de Ezequiel que traz algumas implicações para a nossa vida. Podemos fazer algumas aplicações para nós. Olha só, o Senhor vai se referir a Ezequiel como atalaia. Veja aí, capítulo 3, 17 a 19. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. A ideia aqui é uma advertência, né, que ele faz ao profeta, cobrando do profeta fidelidade. Atalaia era aquele vigia, que era responsável de avisar o povo de perigos iminentes à sua volta. Era aquele que ficava de guarda, de vigia. Esse era o atalaia, a figura do atalaia. E ele relaciona essa figura ao comissionamento, ao propósito de Ezequiel de se manter fiel. Ou seja, a mensagem que você ouvir da minha parte, Ezequiel, você tem que transmitir ela exatamente como você ouviu. Se eu falar que o ímpio vai morrer, você tem que avisá-lo, que eu vou proferir julgamento sobre ele, para que ele se arrependa, né? O contexto, ele vai discorrer sobre isso. O livro vai falar várias vezes que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Então ele está advertindo Ezequiel para que a sua responsabilidade é comunicar a mensagem. Nós temos essa responsabilidade, né, de proferir, de pregar o evangelho, de aproveitar as oportunidades, como Paulo vai falar em Colossenses, aproveitar as oportunidades com os de fora, pregar em momento oportuno, quer seja oportuno ou não, como Paulo vai falar a Timóteo, com as palavras temperadas. E nós podemos muitas vezes pecar por omissão, sabendo que devemos falar e nos recusamos a falar, sabendo que nós poderíamos confrontar e não confrontarmos, né? Aquele que confrontar, orar por alguém, Tiago vai falar isso, salvar o pecador do seu mau caminho, cobrirá a multidão de pecados, ou seja, vai evitar que a pessoa peque, que a pessoa às vezes morra no pecado. Então nós podemos ser instrumentos de Deus para socorrer aqueles que estão em pecado. O texto não fala necessariamente de morte espiritual, nem no caso daquele que vai morrer, e nem no caso de Ezequiel. Alguns que têm uma doutrina um pouco diferente da nossa vão ligar isso aqui com uma perda de salvação, e o texto não diz sobre isso. Na verdade, as consequências descritas no texto são as previstas nas maldições da aliança, do pacto. Pacto deuteronômico, pacto mosaico, as maldições estipuladas pela desobediência, pela infidelidade à aliança. Então é isso que se refere essa espécie de castigo, não um castigo eterno, mas um castigo temporal. Mas cabe a nós essa responsabilidade de zelarmos pela pregação da palavra. Nesse sentido também existe um alívio, porque a nossa função não é converter a pessoa. Quem converte a pessoa é o Senhor. A nossa função é comunicar a mensagem com fidelidade. Nós não temos capacidade de convencer as pessoas e de convertê-las. Isso é uma ação sobrenatural do Espírito do Senhor. A função do atalaia é comunicar a mensagem com fidelidade, do jeito que o Senhor
a Deus, né? No caso nós temos a palavra de Deus, nós temos que comunicar a palavra de Deus que nós já temos, palavra inspirada, com fidelidade, sem distorcê-la. E Deus vai fazer o que Ele quiser, vai endurecer o coração ou vai amolecer o coração. Isso cabe a Deus e aos seus soberanos propósitos. Então, nesse sentido. Outra subdivisão da primeira parte, a mensagem em multimídia de Ezequiel sobre Jerusalém era que seus pecados a alcançariam com humilhação, destruição e exílio. Essa é uma parte pesada do livro. A expressão multimídia aqui se refere a uma revelação de Deus usando uma multifacetada, um simbolismo multifacetado aqui. Então ele vai usar tijolos, malha de ferro, vai usar elementos, alimentos, vai usar alguns elementos que Ezequiel tinha à sua volta, até a própria vida do profeta, para comunicar elementos da vida do povo que estavam fora dos propósitos do Senhor e assim confrontar o povo. Então Deus vai usar de simbologias, né? Então daí a gente escolhe essa palavra multimídia, vem dessa circunstância. Então aqui é uma palavra dura de castigo daquilo que ia suceder ao povo. Se você ler essa parte depois, capítulo 4 até o capítulo 12, ele vai estar falando de muito sobre aquilo que ia acontecer quando Nabucodonosor, em 586, fosse sitiar a cidade. Um momento terrível, onde quem decidisse fugir da cidade iria ser morto por espada. Quem ficasse dentro da cidade, a fome e a peste ia alcançar, seja tifo, cólera, que eram doenças que se disseminavam a partir dos cadáveres, da situação que se insustentável, insalubre que se criava dentro de uma cidade sitiada, pessoas passando fome, comendo pouco. Ele fala para o profeta comer pouco, com uma referência de como eles iriam comer, comendo e bebendo com desespero, sem saber, com espanto, sem saber aquilo que ia acontecer. Mães comendo seus filhos, filhos comendo seus pais, as pessoas cozinhando a sua comida sobre o próprio excremento, porque não tinha madeira para fazer. Uma situação desesperadora, terrível, e que ia ser um castigo de Deus para o povo. Tudo isso como resultado do sítio, né, desse sitiamento que o exército de Nabucodonosor ia colocar sobre Jerusalém, sobre Judá, em 586, que ia acontecer essa destruição do templo e a terceira grande deportação. Então, muito pesada essa parte. A terceira subdivisão, 7 mensagens explicam as causas do juízo de Yahvé mandará contra Jerusalém. Então ele vai listar aqui 7 motivos, capítulo 13 ao 19, cada capítulo um motivo, então fica fácil para você dividir aqui, tá? Capítulo 13 um motivo, 14 outro, assim até o 19, 7 motivos. Alguns motivos, então, da causa do juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre o seu povo Judá. O primeiro deles, agora umas outras subdivisões, eram os falsos profetas e profetisas que se levantavam no meio do povo. Então isso era muito pesado, pessoas que falavam segundo o seu próprio coração. Quero fazer um destaque nessa parte, capítulo 13, versículo do 1 ao 8. Eu vou ler esse trecho com você. Ezequiel 13, do 1 ao 8, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem como dizes o que lhes vem no coração. Ouvi a palavra do Senhor. Eram profetas que falavam aquilo que vinha no coração deles, sem temor nenhum se vinha de Deus ou não. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Ou seja, fala aquilo que quiser, aquilo que vier no coração. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Não subsistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e espera o cumprimento da palavra.
não tivesses visões falsas, e não falasses adivinhações mentirosas, quando dissesse, o Senhor diz, sendo que eu não falei? Porquanto assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tens visões mentirosas, por isso sou contra vós outros, diz o Senhor. Aí depois vai falar contra as profetisas, que era uma espécie de feiticeiras também, de médiuns. Então eram pessoas que queriam, de certa forma, mostrar uma proeminência sobre os outros, falavam aquilo que achavam bom, aquilo que achava reto, aquilo que vinha no coração, e falavam que estavam dizendo tudo aquilo em nome do Senhor, como se o Senhor estivesse dizendo. Muito disso acontece ainda hoje, né? Vemos tantas pessoas se levantando, falando que estão falando da parte do Senhor, coisas que não tem nada a ver com a sua palavra. E muito triste que muitas pessoas buscam mais essas coisas do que a própria revelação de Deus já feita, no material inspirado que nós já possuímos, que deveria ser valorizado como palavra inspirada do Senhor. Essa é a partir dessa que nós julgamos todas as coisas, e não o contrário. E muitas pessoas buscando essas palavras fora do cânon, palavras que são extra-canônicas, né, que nós falamos. Nós sabemos que Deus pode usar pessoas da forma como Ele quiser, inclusive para comunicar a mensagem para outras pessoas. Mas, via de regra, Deus fala com a sua palavra, através da sua palavra. Então é aqui que nós devemos montar os nossos alicerces, basear a nossa vida e tomar as nossas decisões de fé, de prática, a partir da palavra de Deus, da palavra inspirada, canônica que nos foi revelada. Deuteronômio, ele vai dizer tanto no capítulo 13 e 18, se agora não me fala a memória, no capítulo 13 ele vai falar, ele vai falar dos profetas que falam e aquilo de fato realiza, só que depois deles falarem e a profecia se realizar, eles adotam uma postura rebelde ao Senhor e incitam as pessoas à rebeldia. Então fala, mesmo se a profecia deles se realizarem e depois voltando as costas, eles forem rebeldes ao Senhor e convidarem pessoas à rebeldia, rejeitem esses profetas. E no outro capítulo, Deuteronômio, ele vai falar de profetas que falam e as suas profecias também não cumprem. Então existem esses dois, né? E os dois devem ser rejeitados pela instrução da palavra que nós temos. Outra subdivisão aqui, a idolatria e a hipocrisia dos anciãos. Então esses anciãos, as pessoas mais experientes, mais maduras, experimentadas do povo, que deveriam servir de pastores, aqueles que vão guiar o povo, eles estavam vendo uma hipocrisia. E veja como ele acusa essas pessoas da hipocrisia. Capítulo 14, do 1 ao 6. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ou seja, que eles me consultem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Veja que forte. Ídolos que aqueles líderes tinham levantado dentro do coração. Esses são os ídolos mais terríveis. O nosso coração, essa fábrica de ídolos, produz coisas que nós nos apegamos mais do que a Deus, que deveria ser aquilo que nós mais amamos, com toda a nossa força e entendimento. Qualquer coisa que nosso coração passa a amar, se empolgar mais do que Deus, isso torna um ídolo para a nossa vida. Isso rouba tempo, espaço, vitalidade daquilo que nós deveríamos dedicar em primeiro lugar, que é ao temor de Deus, à obra de Deus e à vontade de Deus para nós. Então, ai daqueles que levantam ídolos no coração.
que alimentam esses ídolos, que juntam ídolos dentro de si. Coisas que mantêm, que nutrem dentro do seu coração. E a palavra que é pesada, quando eles vierem me consultar, eu vou responder a eles segundo a porção dos seus ídolos, a multidão das suas abominações. Ter misericórdia da nossa vida, que a gente possa se levantar contra esse coração enganoso que nós possuímos e zelarmos por uma vida de santidade, de pureza, um coração desapegado do pecado, um coração que não ajunta pecado, que não permite que façamos pecados de estimação dentro de nós, para que a gente possa manter um procedimento reto, um temor do Senhor genuíno. Nós vemos também a parábola da videira, ou seja, ele fala que Israel como uma videira, que é um ramo da videira que é lançado ao fogo. Ele fala, qual é a utilidade do ramo que é lançado ao fogo? Nenhuma. Ou seja, a infidelidade do povo levava ele a ser inútil para o Senhor. Muitas vezes o pecado tem esse efeito. Você vai se escravizando tanto pelo pecado que você fica inútil, que você para de ser usado pelo Senhor. Talvez você era engajado com a igreja, você fazia muita coisa, você era usado, você começou a deixar o pecado se alastrar na sua vida, e você se escravizou no pecado, e isso tornou você inútil para Deus. A não ser que você se arrependa, lamente, confesse seu pecado, o abandone, Deus tenha misericórdia da sua vida, que você possa se encher do Espírito do Senhor, para que esse Espírito possa usar a sua vida. É assim que nós somos úteis na mão do Senhor. Quando nós deixamos Ele nos encher, o seu Espírito nos encher, nutrindo uma vida de comunhão com Ele, onde não pode existir o pecado no nosso meio. Aquele que mantém ídolos no coração, pecado, não pode desenvolver uma comunhão com Deus. E essa é a parábola da videira aqui. Nós temos a parábola da noiva promíscua, capítulo 16. Esse capítulo é muito forte. Leia na sua casa depois. Capítulo longo, mas muito pesado. Em palavras rápidas, ele vai descrever aqui Israel como um bebê que nasce, como uma menina que nasce. E ele vai descrever que seus pais eram os povos gentios. A mãe era Eteia, o pai era Amorreu. Povos gentios em que Israel se apegou, apartando seus caminhos do Senhor. E Israel nascendo, nem cortaram o cordão umbilical, nem limparam ele, nem envolveu ele em panos. Pelo contrário, já lançou ele no campo. E Deus passando, viu ele numa poça de sangue e disse, viva. Cuidou dele, pegou, o lavou, ele cresceu. Aí depois Deus volta para ele, para essa menina, representada aqui, para Israel, representada na menina, já em idade para se casar, Deus coloca a sua capa sobre a sua nudez, se casa, faz uma aliança com ela, cuida dela, embeleza ela, adorna ela, cuida dela, trata bem ela, traz vigor, dignidade para a sua vida. Então essa moça, que é o Israel, usa tudo isso que recebeu do Senhor para se prostituir. E ali o capítulo vai falar das suas prostituições, como ela é uma meretriz muito pior do que todas as outras. Ela fala que as irmãs dela é Sodoma e Gomorra, Samaria. É um capítulo muito pesado. Leia depois, uma acusação de prostituição espiritual que Israel estava fazendo. Israel chegou em um nível de ser pior que os povos gentios à sua volta. É esse o ponto que Israel quer mostrar, que Ezequiel quer mostrar nessa parábola recebida do Senhor. Muito pesado. Depois você leia aí na sua casa. A parábola das duas águias, falando da inconstância política. Então, esses reis que se levantavam sobre Israel, que diziam que juravam lealdade a Nabucodonosor e depois se rebelavam, cediam à pressão do povo rebelde. Lembra que Jeremias tinha falado, olha, se sujeitem a Nabucodonosor, vocês fizeram uma aliança, obedeçam eles e tudo vai bem para vocês. Mas não, decidiram desobedecer o Senhor, desobedecer o profeta, se rebelaram. E as deportações, essas invasões aconteceram justamente por causa dessa inconstância política dos reis de Israel. Então é sobre isso que a parábola das duas águias diz respeito, de forma resumida.
o descaso de Israel quanto à sua culpa. Então nós vemos aqui Israel tirando a culpa de si mesmo. Eles falavam que eles estavam sendo castigados por aquilo que os seus pais fizeram. E eles não conseguiam ver que tudo aquilo era castigo dos seus próprios pecados. É isso que Deus vai falar. Veja o capítulo 18. Até é um texto que fala contra a famosa maldição hereditária, que não tem base nenhuma bíblica. E esse capítulo é bom para desmistificar tudo isso. Veja o capítulo 18, versículo do 1 ao 3. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e o dente dos filhos é que se embotaram? Ou seja, os pais fizeram e os filhos que colheram as consequências? Tão certo como eu vivo, Senhor, Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Ou seja, não é assim que acontece. Se você seguir o texto, ele vai dizer justamente isso. A alma que pecar, essa é a que vai morrer. Ou seja, cada um vai levar a sua própria culpa e não a culpa dos seus pais. Então ele queria conscientizar o povo que aquilo que o povo estava vivendo era consequência do seu próprio pecado e não do pecado dos seus antecessores. Se o perverso se converter dos seus maus caminhos, ele vai viver. E se o justo voltar a pecar, ele vai perecer nos seus caminhos. É sobre isso que Deus está falando nesse capítulo. Depois leia, muito interessante esse capítulo. E veja o versículo 32, o último versículo desse capítulo. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Apesar de nos seus decretos estar a morte do ímpio, existe uma diferença entre decreto e desejo. Não é do desejo de Deus que o ímpio morra, mas que ele se converta e mude seus caminhos e viva. Essa é a vontade do Senhor. Então é esse o apelo que o profeta faz ao povo. E por fim nós temos então, na última subdivisão do ponto C, o lamento de Israel. Israel lamenta a situação que o povo estava vivendo e faz esse lamento que deveria ser lido, inclusive pela nação no exílio, como uma lembrança. Nós temos a outra divisão aí do primeiro ponto. Vamos correr aqui um pouquinho. Juízo implacável é a única expectativa de Israel para sua infidelidade, embora o futuro guarde a promessa de Yahvé de restauração segundo a aliança. Então, mais uma sequência aqui falando de juízo, dos juízos que viria sobre o povo, falando do pecado, acusando o povo, do capítulo 20 ao 24, mais uma sessão disso, mas com doses de esperança e de misericórdia, mesclando dentro do juízo a esperança para o povo, principalmente para aquele arrependido. O segundo grande bloco aqui é a manifestação universal da glória de Yahvé, virá quando as nações vizinhas forem julgadas pelo Senhor soberano por causa dos seus arrogantes pecados. Então, no capítulo 25 ao 32, a segunda subdivisão vai falar do juízo que Deus vai mandar contra as nações gentias que cercavam Israel. Então Deus ia manifestar a sua glória, não apenas julgando Israel e humilhando Israel, que é o primeiro grande ponto que nós vimos, mas agora no segundo ponto, Deus ia manifestar a sua glória, isso que Ezequiel está dizendo, no julgamento do pecado das nações rebeldes, das nações ímpias, que também cercavam Jerusalém e que, vendo o castigo de Jerusalém, disseram: bem feito, riram, zombaram da tristeza, do desespero do povo de Deus. E Deus falou: isso não vai ficar barato para vocês que riram no dia da angústia do meu povo. Deus disciplina o seu povo, mas não faz isso com prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele castiga para aproveitamento, para crescimento, por causa da sua glória e da santidade. Então Deus vai se levantar inclusive contra aquelas pessoas que falaram bem feito, que apontaram o dedo, que riram da desgraça, que se alegraram com o choro do outro. Então a segunda grande parte diz respeito a isso. Então você vai ver, de forma resumida, juízo contra Amon, juízo contra Moabe, contra Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, né? Então, passando de forma resumida. A terceira grande sessão, ficou invertido aqui. A terceira grande sessão é a manifestação universal da glória de Yahvé, virá quando Israel for restaurado com privilégios renovados, como habitação do seu soberano Senhor. Então aqui falando mais sobre a restauração, a revitalização, a esperança de Israel, pela qual também Deus vai manifestar a sua glória
ao seu povo que havia sido castigado, que havia entrado em juízo, tá bom? Então aqui até o final do livro vai discorrer sobre isso. A geração de Ezequiel é desafiada a assumir a responsabilidade por suas escolhas espirituais, ao invés de culpar Yahvé por seus sofrimentos. Aqui, no capítulo 33, vai ser o mesmo argumento que naquele capítulo que nós lemos, que ele contesta as maldições hereditárias. Capítulo 18, se não me falha a memória. Há muitos pontos de contato, é praticamente a mesma cobrança. Deus está falando assim: a alma que pecar morrerá, não tem prazer na morte do ímpio, vá, se converta e viva. É bem paralelo àquela parte que nós lemos, o capítulo 33, depois você pode ler também, você vai até se confundir, porque existe uma repetição aqui. Segundo subdivisão aqui, a restauração de Israel significará uma liderança renovada sob a proteção do próprio Yahvé. Aqui é o aviso contra os maus pastores. Então, uma advertência contra os pastores que pastoreiam a si mesmos, contra os anciãos, os líderes do povo de Israel, que não estavam nem aí para o seu povo. Eram os governantes que só se preocupavam consigo mesmos, né? Nada a ver com hoje também. Então, eles tinham líderes que não cuidavam deles, né? Pastores são ilustrados aqui nas figuras dos pastores que não cuidavam das suas ovelhas. Então existe uma advertência contra eles, e ele vai dizer que no final o próprio Senhor vai pastorear, vai cuidar deles e vai dar bons pastores sobre a vida do seu povo. A restauração de Israel significará a eliminação dos seus inimigos históricos. Aqui fala sobre Edom, mais uma vez reforçando. Edom veio dos descendentes de Esaú, né, que foi irmão de Jacó, povo que ajudou Nabucodonosor a destruir o povo. Edom ficava sitiando junto com a Babilônia a cidade, e aqueles que fugiam, os edomitas pegavam e entregavam para ser mortos na mão do povo babilônio. Então era o famoso povo traíra, traiçoeiro, infiel. E ele vai aqui proferir juízo contra ele, né? A expressão Seir, que aparece aqui no 35, é uma referência a Edom, porque era a montanha onde Edom ficava fundamentada, a cidade deles ficava ali construída sobre o Monte Seir. Então eles eram conhecidos também pela sua região, que era o Monte Seir. A restauração de Israel significará o estabelecimento de uma nova aliança. Então, essa parte, Ezequiel, assim como Jeremias fez, ele vai profetizar sobre a nova aliança. Uma aliança que Deus vai fazer com o seu povo, uma referência à obra de Cristo e as bênçãos decorrentes sobre essa obra. Veja o capítulo 36, versículo 26 e 27, o que diz lá. Quero ler esse trechinho aí. Ezequiel 36, 26 e 27, fala assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja, a ideia da habitação do Espírito, que é uma das consequências, nessa habitação permanente do Espírito, como uma consequência dessa nova aliança. Então uma clara referência àquilo que Jesus veio fazer com a sua vida, com a sua obra, e os efeitos do Evangelho sobre a vida do povo. Nós temos aqui ainda a restauração de Israel significará a renovação espiritual, a reunificação política do povo de Deus. Então aqui fala do vale dos ossos secos, uma representação daquilo que Israel ia se tornar. Ossos secos, ou seja, um povo sem vida, sem esperança, prostrado, como nós havíamos dito, diante do juízo de Deus, da desorganização que o exílio ia fazer, sem liderança, tudo bagunçado, tudo destruído, literalmente ossos secos. Esses ossos são profetizados aqui, é profetizado que esses ossos teriam tendões, teriam carnes, e Deus ia levantar esses ossos, ou seja, ia dar vida para os mortos, promessa de esperança, de renovação para o povo que foi alvo de juízo do Senhor. A misericórdia do Senhor ia vir sobre esse povo.
nós temos aqui a restauração de Israel, significará a derrota final daqueles que buscam a posse da terra prometida. Então é um texto polêmico esse daqui, é uma referência muito provável escatológica, um povo que no futuro vai se levantar contra Israel. A partir desse ponto e do restante, o entendimento dessas passagens vai variar dependendo do seu entendimento escatológico. Para aqueles que são de linha amilenista, vão entender que esses povos aqui são os povos que se levantam contra, que perseguem o povo de Deus, a igreja de Jesus hoje, né? Mas existe aqueles de linha pré-milenista que vão entender que de fato são povos que vão se levantar contra Israel no período da tribulação, para invadir, para conquistar e para destruir o povo de Deus, e Deus virá então ao auxílio do seu povo. Então existem essas interpretações. A restauração de Israel significará um relacionamento renovado com Yahvé, expressado por religião renovada. Esse é o ponto provavelmente mais polêmico do livro de Ezequiel. Porque nessa restauração de Israel, nesse ponto de relacionamento renovado, expressado por religião renovada, é a seção do capítulo 40 ao 46, onde vai falar de um novo templo que vai ser construído. E por que é tão polêmico isso? Porque esse novo templo, veja só, ele dedicou 6 capítulos apenas para falar de um templo, dos rituais e sacrifícios e de como tudo isso deveria acontecer. Ele vai falar a medida que as colunas devem ter, que os ambientes do templo devem ter. Ele descreve detalhes minuciosos de como esse templo deve ser construído, de como esse templo vai ser. O mais curioso de tudo é que esse templo, as medidas dele, a forma dos sacrifícios que vão ser instituídos aqui, não tem nada a ver com aquilo que foi no passado. Esse templo não tem nada a ver com o templo de Salomão. Esse templo não é diferente também do templo que Zorobabel vai levantar depois, quando ele voltar para a nação. Esse é um terceiro templo, um templo que difere do templo de Salomão, é um templo que difere do templo de Zorobabel, por causa das suas medidas, que são expressadas ali com ricos detalhes, de forma minuciosa, por 6 capítulos. Então isso daqui, existe pelo menos 3 posições mais gerais sobre isso, mas isso daqui é um grande mistério, e que no final das contas a gente tem que ser sincero o suficiente para admitir que existe um grande ponto de interrogação sobre como exatamente isso vai se cumprir. Eu já vou passar uma tabela para você ver, não vou ler tudo da tabela porque é muito conteúdo, mas eu coloquei para que você possa estudar na sua casa depois, tá bom? A restauração de Israel significará segurança numa terra renovada, abençoada com a própria gloriosa presença de Yahvé. Então aqui vai até, do capítulo 47 a 48, vai falar de uma nova divisão de terras para as tribos de Israel, que difere daquela que Josué fez, tá bom? Então é um templo diferente dos outros 2, é uma divisão de terra nova. Tudo isso mostrando que isso daqui, de fato, é algo escatológico, é algo futuro que ainda, até no tempo de hoje, não aconteceu. Algo que ainda vai acontecer. Então você tem 3 grandes posições. Essa é a tabela, é uma tabela que foi retirada do livro Foco em Desenvolvimento do Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo. Obviamente consta a opinião do autor, que é pré-milenista, mas ela tem as grandes 3 posições. A primeira posição, de forma resumida eu vou falar, são aqueles que ligam esse templo a um dos templos históricos, seja de Salomão ou de Zorobabel. Essa é a posição mais fraca, porque ali o texto descreve com detalhes e claramente o difere de qualquer outro templo. A segunda posição é a posição dos amilenistas, que enxergam toda essa sequência de 8 capítulos de forma simbólica. Qual o problema dessa posição, na minha opinião? Então tem pessoas que vão discordar de mim, até porque eu sou de posição pré-milenista. Mas essa linha da simbologia vai falhar aqui porque o texto ele conta de ricos detalhes. São 6 capítulos falando de detalhes minuciosos de como esse templo ele vai ser, com as medidas desse templo. Se isso é um simbolismo, por que há tanta precisão
na forma como descrevê-lo. Então, esse é um argumento muito forte contra a visão simbólica. E a terceira posição é a minha posição, a posição também do autor, embora eu não concorde com ele em algumas questões aqui, principalmente ligada à restauração do sacrifício, né? É bem polêmico essa questão da restauração do sacrifício, mas eu creio, né, pelo meu entendimento da palavra, pelos alguns outros textos, que isso vai ser algo escatológico, futuro, e que esse vai ser um templo construído, ligado à instauração do reino de Deus aqui na terra. Tá? Então, para mim, é a posição mais literal possível, que de fato leva a ponta da risca aquilo que está na Bíblia, exatamente como está, o mais literal possível. E quando a gente faz isso, isso tem que ser um templo futuro, histórico e escatológico. Então, essa é a minha opinião também do autor, mas não há nenhum problema em divergirmos nessa questão, tá bom? Então, para a gente terminar, depois você pode estudar com paciência, estou à disposição para a gente conversar sobre isso. Nós temos um resumo também do Carlos da mensagem do livro. A manifestação universal da glória de Yahvé virá quando Jerusalém for humilhada com destruição e cativeiro, e depois restaurada como habitação da glória de Yahvé, quando ele obtiver a vitória máxima contra seus inimigos e julgar o pecado de todas as nações. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um coração temente ao Senhor, não incorrer nos mesmos pecados que nós vimos aqui, depois leia com paciência, que Deus continue falando ao seu coração e que gere no nosso coração temor do Senhor. Vamos orar?